Fala pessoal, hoje eu vou estar resolvendo uma questãozinha do ITA de 2023 aí, questão número 3, certo? Uma esfera de raio R possui uma cavidade esférica interna de raio R sobre 2, conforme mostra a figura. A cavidade tangencia internamente a esfera no seu ápice A, que está a uma altura h igual a 15R do ponto S, localizado no solo verticalmente abaixo. Os dois centros de curvatura e o ponto A se encontram na linha vertical que passa por S. A esfera é então abandonada de seu repouso em queda livre e atinge o solo em S, e inverte seu movimento. Considerando que a distribuição de massa é homogênea na região sólida do objeto e que o coeficiente de restituição da colisão é 0,8, a altura máxima alcançada pelo centro de massa da esfera após a colisão é aproximadamente igual a... Aí ele dá um tanto de alternativa. Beleza, essa é uma questão não muito difícil, certo? É uma questão um pouco extensa, mas não usa nenhum conceito muito avançado não. Você vai precisar saber o cálculo do centro de massa e um pouquinho de cinemática, certo? Bem básica. Então bora lá. Você pode calcular primeiro, tem várias formas de resolver. Você pode calcular primeiro o centro de massa e depois a altura máxima da esfera e depois somar o centro de massa, que é o que eu vou fazer. Mas a ordem que você vai fazer isso não interessa. Então, vou calcular primeiro o centro de massa. O centro de massa dessa esfera, na verdade, de qualquer sistema, o centro de massa, ele vai ser a massa 1 vezes a posição do centro de massa, mais a massa 2 vezes a posição desse centro de massa, e assim vai, até quantas massas tiverem. Tudo isso dividido pela soma das massas, certo? Mais M2... O sistema ele tem duas partículas, né? Ele tem a esfera e a cavidade. Então, o que a gente tem? O centro de massa dessa esfera, ele vai ser a massa da esfera vezes a posição dela, que eu vou chamar de Y, mais a massa da cavidade. A cavidade, ela não tem massa, mas para o cálculo do centro de massa eu vou considerar como uma esfera também, assim como a esfera maior, né? Eu vou chamar de esfera maior. Tudo isso dividido por massa da esfera mais massa da cavidade. O problema é que ele não deu nenhuma das massas. Mas, aí você pode lembrar o quê? A massa a gente pode calcular como sendo a densidade vezes o volume. Certo? E o volume a gente tem. O volume vai ser o quê? Ó, a massa vai ser a densidade vezes o volume. O volume da esfera tem que estar afiado. Ele deu raio pra gente. Então vai ser 4/3 de π raio ao cubo. Isso aqui é a massa da esfera. E a cavidade, que eu vou chamar de mzinho. A cavidade, ela também vai ser a densidade vezes 4/3 de π raio ao cubo. O raio da cavidade, ela é R sobre 2. Eu já vou fazer direto, ó, R sobre 2 ao cubo vai dar R ao cubo sobre 8. Só que aí você percebe o quê? Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ele é justamente a massa da esfera. Então, o que a gente tem? Que a massa da cavidade, a gente está tratando ela como uma esfera, né? A massa da cavidade, ela é 1/8 da massa da esfera. Então, o que a gente pode escrever? Vou apagar aqui só para ficar... colocar só a informação mais importante, ó. Que a massa da esfera, ela é 8 vezes a massa da cavidade. Certo? Isso aqui vai ser importante pra gente. Por quê? Como eu vou ter um em função do outro e eu tenho em cima e embaixo, esse termo vai cancelar. Então, ó, o centro de massa da esfera... Aliás, eu estou adotando um referencial aqui, ó, como sendo o solo. Por quê? Para facilitar o cálculo só. Depois é simplesmente eu somar essa distância que eu estou tirando. Então, ó, considerando esse ponto aqui, ó, que tangencia a esfera, como sendo o ponto 0, eu vou ter que o centro de massa vai ser a massa da esfera, que eu descobri que é 8m, vezes a posição do centro de massa, ó, desconsiderando a cavidade. O centro de massa dessa esfera está a uma altura R do referencial que eu adotei, certo? E agora que vem
um ponto importante, menos. Aqui eu coloquei mais, mas aqui eu vou colocar menos. Por quê? Essa cavidade, ela não tem massa, ela é uma ausência de massa, certo? Eu estou tratando ela como uma esfera, mas na verdade é como se eu pegasse a esfera e retirasse a massa dessa cavidade. Por isso que eu vou colocar o sinal negativo, certo? Aliás, devo colocar o sinal negativo, porque essa massa aqui da cavidade, ela é uma subtração da massa da esfera, vezes o centro de massa da cavidade. A gente pode olhar aqui, ó, pelo desenho mesmo, que esse centro da cavidade aqui, ele está a uma altura R mais R sobre 2 do referencial, certo? Então é 1,5 de R. R mais R sobre 2 dá 1,5. 3 sobre 2R, né? Tanto faz. Tudo isso sobre a massa da esfera maior mais a massa da cavidade. Novamente, eu tenho que adotar o sinal negativo. Certo? Menos 8m menos m. Aqui eu já vou colocar direto, né? Vai ficar 7m. Aí, ó, já posso cancelar m em cima e embaixo. Eu vou ter aqui o quê? Centro de massa vai ser 8R menos 1,5 de R, que dá 6,5 de R sobre 7. Isso aqui dá aproximadamente 0,92 R. Eu já fiz essa conta, certo? Então, ó, eu vou apagar tudo e deixar só o centro de massa, que eu já encontrei, que é 0,92 R. E agora bora para a parte da cinemática, né? Tem que calcular a altura máxima que o centro de massa atingiu depois da colisão. Para fazer isso, ó, primeiro eu vou calcular, para facilitar, eu vou calcular a altura máxima que esse ponto aqui atingiu, certo? Ele caiu e voltou. E depois eu só somo o centro de massa que eu encontrei, certo? Para isso eu vou usar Torricelli, né? Já que ele deu a altura. Essa altura aqui a gente sabe que é 13R, porque é o total, 15R, menos o diâmetro da esfera, que é 2R. Então, ó, aliás, muito importante, ele deu que o coeficiente de restituição é 0,8. O que isso significa? Que a velocidade com que a esfera sobe depois de cair, eu vou colocar a velocidade de subida, ela vai ser 0,8 da velocidade com que a esfera cai. 0,8 da velocidade de descida. Certo? Então, ó, sabendo disso, vamos calcular essa velocidade de descida dela. Velocidade de descida ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, mais 2g delta S. Delta S é 13R, certo? Ou seja, velocidade de descida vai ser raiz de 2g que multiplica 13R. Consequentemente, a velocidade de subida vai ser o quê? 0,8 disso. 0,8 vezes 2g 13R. Isso aqui é a nossa velocidade de subida. Agora a gente calcula a altura que esse ponto aqui atingiu, ó. Mais uma vez, vou usar Torricelli. A velocidade final vai ser 0, porque ele vai chegar numa altura máxima e vai parar. Vai ser igual à velocidade inicial, 0,8 raiz de 2g 13r, tudo isso ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos porque a gravidade está contra a trajetória da esfera, 2gh. Eu vou chamar essa altura máxima que ele atingiu de h, certo? Aí eu vou passar o 2gh para lá, vai ficar 2gh é igual, ó, vou resolver aqui, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Isso aqui simplesmente sai da raiz, vezes 2g 13r. Ó, 2g corta. Eu vou ter que a altura máxima que esse ponto atingiu vai ser 0,64 vezes 13r. Eu vou apagar aqui, porque acabou o espaço de novo. Já estamos finalizando o problema. Vou fazer essa continha aqui, 0,64
e 13, certo? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, 19. 1 aqui, 4, 6. 2, 9 mais 4 é 13, sobe 1, 8,32. Certo? A altura máxima que esse ponto aqui vai atingir é 8,32 R. Agora, para a gente saber a altura máxima do centro de massa, é só a gente somar esse 0,92 R que a gente encontrou. Porque vai ser o quê? Ó? Esse ponto vai bater, vai voltar a uma altura 8,32 e a altura do centro de massa vai estar logo acima, certo? Então é simplesmente a gente somar 0,92 R, que vai dar 4, 12, 9,24 R, certo? Essa vai ser a altura máxima que o centro de massa vai atingir depois da colisão. Nas alternativas, o valor que mais se aproxima é a alternativa C, que é 9,3 R, certo? Então é isso, uma questãozinha um pouco extensa, mas uma questão até que simples. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.